Muito bem, amigos, estamos começando mais um paulochagas.net aqui na Imagem TV. Um abraço muito especial a você que está ligadinho conosco. Pois bem, minha gente, esta semana, na segunda-feira, quando eu cheguei na redação do jornal Vitrine Lagiana, e normalmente eu fico pensando o que eu vou escrever no editorial da semana deste jornal. Eu gostaria muito que, se você tivesse oportunidade, veja o link do jornal Vitrine Lagiana, ou pegue o jornal Vitrine Lagiana desta semana. No editorial eu escrevi algo especificamente com relação às atitudes dos serranos e a situação em que a Serra Catarinense tem se encontrado e tem passado ao longo dos anos. Eu não isento ninguém de uma culpa, inclusive nós, formadores de opinião, por vivermos assim numa situação de marasmo, de falta de atitude, porque as coisas aqui na região serrana deixam de acontecer, não é especificamente pela falta de representatividade política, como a gente tem apregoado. Eu cheguei à conclusão de que as coisas não acontecem na Serra Catarinense por falta de atitude de todas as lideranças, e aí, claro, incluem-se as políticas, incluem-se as empresariais, incluem-se as religiosas, incluem-se todas as lideranças em busca dos seus ideais e das necessidades e da conclusão de projetos na Serra Catarinense. Nós tivemos quantos anos de espera para a conclusão da BR-282? Foram pelo menos 3 décadas de espera até que a BR-282, e olhe, ligando de Lages até Campos Novos, em torno de aí 80 a 100 quilômetros. Agora, e eu não vou me cansar de falar, estamos com 14 anos para mais para vermos o aeroporto em Correia Pinto concluído. Apenas o prefeito Vani Forsters, eu quero aqui isentá-lo nesse sentido, tem trabalhado fortemente para ver aquela obra concluída. E pasmem, senhores, esta semana eu estive conversando com o gerente regional da Celesc, aqui do município de Lages. Toda aquela obra foi edificada à base de gerador. Não chegaram a instalar um poste de energia elétrica para construir aquela edificação, aquela obra do aeroporto em Correia Pinto. Portanto, a realidade é que hoje não tem energia elétrica ainda naquele prédio recém-concluído. Então, senhores, ficamos nós pedindo representatividade política quando falta gestão, quando falta gerenciamento, quando falta pessoas realmente dedicadas e preocupadas com as nossas ações, ou com os nossos projetos, ou com os nossos problemas. Aí sim, nada anda na Serra Catarinense. Ficamos chorando pela baixa densidade demográfica, pelo baixo IDH e uma série de outras coisas, pela falta de emprego, pela falta de oportunidade econômica, entre tantos outros fatores que a gente fica sempre se lamentando. Mas quem exatamente assume esta responsabilidade, assume como liderança, bate no peito e diz: eu vou trabalhar em torno disso? Eu cansei de pedir para o secretário regional, que é a representatividade maior da nossa região, envolvendo o governo do estado, assumir tais compromissos. Parecem que não estão ligando nesse sentido. A gente pede, então, para que as entidades de classe, como a CIL, CDL, Câmara, entre outras, como a AMURES, o presidente da AMURES, os prefeitos da AMURES, os vereadores, os vice-prefeitos e todas as demais lideranças que se unam. Juntem-se então conosco, formadores de opinião, e o restante da imprensa. Vamos fazer um grande alarido em prol das nossas necessidades, gente. Mas não. Estão todos dormindo em berços esplêndidos. Ninguém fala nada, ninguém vai para a imprensa, ninguém diz nada, a não ser a gente aqui que fica fazendo esses alaridos, mas mesmo assim ninguém assiste, ninguém ouve, ou fazem de conta que não é com eles. Está na hora, minha gente, de não esperarmos tudo pelo governador João Raimundo Colombo. Vamos torcer para que ele seja reeleito e volte a atender a nossa Serra Catarinense como ele fez nesses primeiros 4 anos,
para que ele permaneça mais 4 anos no governo. Não tenho aqui nenhuma complexidade de culpa impedir realmente que a gente queira que se reeleja João Raimundo Colombo. E que, se Deus quiser, tenhamos também a representatividade política com 1, 2 ou 3 deputados estaduais e, quem sabe, um federal. A campanha Serrano Vota em Serrano está trabalhando nisso. Então, minha gente, a falta de representatividade não pode ser culpada especificamente pela falta de atitude de todas as demais lideranças da Serra Catarinense. Está na hora, realmente, de os prefeitos, de entidades de classe e outras representatividades mais assumam isso tudo. Façam comitivas, vão a Brasília, encham o saco daquela gente em Brasília. Vão a Florianópolis, enchem o saco do governador, da Assembleia Legislativa, seja de quem for. Vão lá para frente daquela estrada na 116, façam manifestos, provoquem realmente. Mas enquanto nada for feito, nada for reclamado, nada for exigido, as autoridades em Brasília e Florianópolis também não se coçam. Ficam quietinhos porque a nossa Serra Catarinense não tem gente de atitude e que possa realmente cobrar efetivamente as suas ações. Nesta semana, tivemos uma conversa com o prefeito Eliseu Matos, que, aliás, também poderia encampar essa liderança, já que é o prefeito do maior município de Lages, poderia se intensificar, buscando a melhoria desses projetos na Serra Catarinense. No entanto, o prefeito tem as suas preocupações, sim, com a cidade de Lages, e a gente não pode também desmerecer isso. Tivemos uma reunião com ele, eu digo tivemos porque eu faço parte de um grupo de blogueiros, e ele convidou esses blogueiros para uma reunião na última segunda-feira. Na verdade, foi apenas para contar um pouco mais detalhadamente todas as ações municipais, para falar de uma campanha de televisão que foi lançada com o rótulo de Cidade Mais Eficiente e dando uma ideia bem geral do que está sendo feito aqui no município de Lages, no que tange aos investimentos do governo federal e no que tange aos investimentos do governo do estado. Enfim, que a cidade está bombando em termos de obras e está se tornando mais eficiente. Não vou discutir esta questão, porque a gente realmente percebe que a cidade está cheia de obras por todos os cantos e tudo mais. Com relação ao campo político, o prefeito Eliseu Matos fez questão também de apresentar a todos nós uma carta aberta escrita por ele e que está sendo entregue à população, justificando especificamente por que o voto a Dilma Rousseff, a reeleição à presidência da República, por que o voto dele ao governador João Raimundo Colombo, para que se reeleja então ao governo do estado, por que o voto dele a Carmen Zanotto como deputada federal e por que o voto dele a Fernando Coruja como deputado estadual. Não precisava especificamente explicitar estas questões, já que o voto é uma questão pessoal, mas o prefeito, diferentemente dos demais eleitores, fez questão de dizer. Especificamente com relação a Dilma Rousseff e ao governador João Raimundo Colombo, ele vota mais por gratidão, pelo apoio que o governo federal e o governo do estado estão dando, esses dois governos estão dando para o município de Lages através de recursos, porque Eliseu sabe que tudo o que está acontecendo em termos de obras no município de Lages tem o dedo do governador e tem o dedo de Dilma Rousseff. Então, por essas temeridades de ambos perderem as eleições e não ter a chance de dar continuidade a essas obras a partir de 2015, Eliseu então faz campanha aberta a Dilma e João Raimundo Colombo. Claro, Colombo, especificamente é de Lages, não poderia ser contra, e mesmo porque ele está na iminência de ser reeleito. E por falar nisso, minha gente, esta semana eu tive o dissabor de ter um embate, através dos meus e-mails, com uma pessoa até identificada, com o IP do seu computador e tudo mais, não vou citar o nome, mas essa pessoa é de Lages, mas é contra totalmente a campanha Serrano Vota em Serrano. Segundo ele, a campanha Serrano Vota em Serrano é uma forma de botar cabresto nos eleitores, vejam bem, colocar cabresto nos eleitores serranos e obrigar os eleitores a votarem em candidatos aqui da Serra Catarinense. Não é uma questão de obrigação em votar nos candidatos da Serra Catarinense,
mas uma necessidade. Mas o que deu a entender no que ele disse é que nenhum candidato aqui da Serra Catarinense presta, incluindo o governador João Raimundo Colombo, os nossos candidatos a deputados federal e também estadual, nenhum presta. Pois ele é lagiano, condena a campanha Serrano Vota em Serrano, não vota em nenhum dos candidatos aqui. Eu não entendo como uma pessoa dessa tem preocupação com a sua própria cidade e se julga lagiano. Pois se ele quer um governador de fora, quer um candidato a deputado federal de fora, quer um estadual de fora, por que ele não vai fora também de Lages morar longe daqui? Enquanto que nós, a campanha Serrano Vota em Serrano, exatamente quer esta força de representatividade porque queremos o bem da nossa região, queremos o bem da nossa cidade. É especificamente isso, é coisa muito simples. Então, a gente se dói por causa disso, porque aí, então, essas pessoas se confundem todas e têm um rótulo partidário na testa e que não abre mão com um certo radicalismo. E aí, estamos vendo agora esta campanha política na televisão, que até dá dó de ver certos candidatos quando se pronunciam. A gente realmente não entende como é que tem pessoas que se prestam a ser candidatos. Logicamente, às vezes a gente confunde, essa pessoa não tem expressão na frente do vídeo, não sabe falar, mas pode até ser uma pessoa realmente muito bem instruída, muito bem qualificada e preparada para assumir a responsabilidade tanto numa Assembleia Legislativa como num Congresso Federal. Mas como entender que esta pessoa está preparada quando ela não tem a expressão na frente do vídeo, e isso nos causa um estarrecimento, nos causa até pena de algumas pessoas. Mas é isso, a campanha está aí, a democracia é feita para isso e todos têm condições, talvez, em ser, então, candidatos e vão para a frente da televisão pedir o voto do eleitor. No que tange ao governo federal, eu quero colocar uma coisa bastante interessante nesse sentido. Eu não sei se você é do tempo da campanha, quando Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, do PT, foi candidato a presidente da República e antes dele ser eleito pela primeira vez, ele falava em bom tom que quando ele assumisse o governo dele, nós teríamos a reforma tributária, teríamos a reforma política e outras tantas reformas fossem necessárias nesse Brasil para, enfim, melhorar a qualidade de vida do seu povo, da sua população. Passaram os 8 anos do governo Lula e nenhuma reforma foi efetivada. A presidente Dilma, também na sua campanha, antes de ser eleita, dizia que seria a vez dela, então, a responsabilidade de encampar a reforma política, tributária e outras tantas nesse Brasil, pois passaram-se os 4 anos e a nossa presidenta nada fez. Pois, gente, vem agora ela de novo dizer que agora se dedicará com um tempo específico para cuidar das reformas políticas, das reformas tributárias e das reformas, até ia dizer um palavrão aqui. Os outros candidatos falam a mesma coisa, porque não foram ainda presidentes e têm lábia para dizer que serão também os responsáveis pelas futuras reformas. Enfim, o discurso é o mesmo de 15, 20, 30 anos atrás, praticamente, da necessidade das reformas políticas. E se você olhar a propaganda eleitoral gratuita na televisão hoje, não existe absolutamente nada de novo, a não ser, é claro, candidatos novos. Gente que nunca foi candidato, jovens, esses são os novos, realmente. São essas as novidades que a gente apresenta. Mas os discursos, as promessas de campanha, praticamente são as mesmas. Não existe nenhuma tabulação escrita de que essas pessoas vão fazer a diferença na Assembleia Legislativa, no Congresso Federal, na Presidência da República e até nos governos. Mas, de qualquer maneira, está aí a campanha eleitoral no ar e as coisas funcionando desta forma. De qualquer maneira, eu quero reforçar a campanha Serrano Vota em Serrano, da necessidade da nossa representatividade política. A curiosidade é que nós temos pelo menos uns 7 ou 8 candidatos confiantes de que serão eleitos. É certo que a gente não vai conseguir eleger todos esses 7 ou 8 candidatos, mas existe uma esperança de fazermos pelo menos 2 candidatos a deputados estaduais e quem sabe um a federal, ou quem sabe lá até 3 estaduais.
Estamos torcendo para que estas pessoas realmente tenham esta capacidade de persuasão para que nós, eleitores da Serra Catarinense, possamos, desta vez, comemorar a eleição de 2 ou 3 candidatos a deputados estaduais. Mas, enfim, a briga deles está bastante efetiva e a gente tem dado todo o apoio para que nós possamos valer o voto serrano e tenhamos definitivamente a nossa representatividade política aqui na Serra Catarinense. E ainda falando de política, ouvi um comentarista de política estadual pela televisão dizer que nos bastidores comentam-se que João Raimundo Colombo, o nosso atual governador e candidato à reeleição, está se licenciando agora no dia 1º e vai ficar até o dia 5 de outubro, até o dia das eleições, licenciado para cuidar especificamente da campanha, porque ele está com medo, especificamente, da aproximação dos demais candidatos e do crescimento das campanhas dos seus concorrentes. Obviamente, se você está acompanhando as pesquisas eleitorais, na segunda-feira saiu da RIC Record. Coloca Raimundo Colombo com 46%. E se as eleições fossem hoje, ele estaria eleito no primeiro turno. Na quinta-feira agora, a RBS TV apresentou os números de uma pesquisa do Ibope. Coloca Raimundo Colombo com 43%, também elegendo ele, se fossem as eleições neste dia, elegendo o Raimundo Colombo no primeiro turno. Então, as pesquisas dizem uma coisa, os candidatos dizem outra. De qualquer maneira, são discursos de campanha, faz parte desse processo todo de uma campanha eleitoral e eles estão, claro, tentando criar uma imagem diferenciada. E Raimundo está certo, tem que deixar o governo e cuidar realmente da campanha, porque nesse ponto, nesse momento, ele não consegue nem fazer uma coisa e nem outra, nem fazer a campanha e muito menos atender às necessidades do governo do Estado. Assim, no dia 1º assume o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Dr. Nelson Schaefer Martins. Será o governador por 40 dias no estado de Santa Catarina. E que assim seja, vamos acompanhar então de perto todos os passos dessa campanha política no estado de Santa Catarina, torcendo, é claro, por nossos representantes. Mudando completamente de assunto, Lages está realmente tendo uma transformação em muitas obras, nós sabemos disso. Uma especificamente, que saiu definitivamente do papel nesses últimos tempos, foi a da via gastronômica no município de Lages. Lá está sendo feita toda uma revitalização, com cabeamento subterrâneo, reformas nas calçadas, a rua vai ficar mais estreita, enfim, vai ficar, como diz o ditado, um brinco. Uma beleza para que o turista possa visitar, para que nós, lagianos, possamos usufruir dos bens daquela via gastronômica, a rua Emiliano Ramos. Mas tem uma preocupação, e eu preciso dar razão aos empresários que estão cuidando daquele projeto e que foram os principais reivindicadores todos esses anos para que a via gastronômica tivesse esse processo de revitalização, de remodelamento. Eles estão preocupados com os transportes de carga de grande porte, que estão ainda entrando naquela via e que, por enquanto, ela está ainda sendo reformada, mas depois de pronta não vai haver espaço para grandes caminhões fazer a carga e a descarga. Existe uma regulamentação na Diretran do município de Lages que proíbe especificamente o trânsito de caminhões pesados no centro da cidade, não somente na rua Emiliano Ramos ou na via gastronômica. E esta lei não está sendo cumprida. Não está sendo levada a sério todo esse processo e nós estamos preocupados juntamente com os empresários que sabem que depois de pronta esses caminhões vão começar a quebrar as calçadas porque estarão carregando peso em demasia. Terão horários específicos desde que se cumpra a lei nesse sentido. Então está aí uma preocupação não apenas com a via gastronômica, mas com o trânsito pesado em todo o centro da cidade. E com relação a preocupações, nesta semana, houve uma reunião na Câmara de Vereadores para debater mais uma vez a questão do tempo de espera nas filas de bancos das agências bancárias do município de Lages. Nós sabemos que hoje tem uma lei, a lei de número 3.559, do dia 29 de junho de 2009. Esta lei dispõe sobre o limite de atendimento bancário. Mas passa-se um tempo e parece que a lei perde o sentido e os clientes começam a sentir a demora no atendimento,
começam a reclamar no PROCON, e isso motivou então essa reunião envolvendo o PROCON, vereadores, que foi uma proposição inclusive do meu amigo Eloy Bassim, vereador, e esta reunião também participaram diversos representantes das agências bancárias. Um deles, até da Caixa Econômica Federal, disse que valeu o puxão de orelha porque precisavam, talvez, serem lembrados dessa questão. Olha, gente, uma regra, uma lei, não precisa especificamente de uma reunião para ser lembrado. Ela tem que ser cumprida e sempre. Ou você acha que quando você dirige o seu carro, você vai esquecer das leis de trânsito e não cumpre absolutamente nada? Você vai se estrepar. Então, eu acho que a fiscalização do PROCON também está sendo falha. E eu acho que todos os dias, ou pelo menos algumas vezes na semana, o PROCON deve fazer uma fiscalização surpresa nessas agências bancárias. E se elas não estão cumprindo com o tempo limite, que sejam multadas conforme prevê a lei e que sejam chamadas na cincha, como diz o gaúcho. Então chega desse tipo de reclamação, chega desse tipo de controvérsia com a falta de atendimento adequado, e nós sabemos que essas agências bancárias estão todas elas hoje digitalizadas, computadorizadas, e cada vez menos funcionários atendem as pessoas. Aí ficam dizendo que as pessoas não sabem totalmente o funcionamento do caixa eletrônico, porque ali tem um monte de recursos, além de sacar dinheiro, você pode pagar a conta, você pode pegar seu extrato, enfim, consultar o FGTS, o PIS, todas essas coisas podem ser feitas no caixa eletrônico, ali em fora. Mas quem diz que todas as pessoas têm esse conhecimento para poderem operar esses equipamentos? Não tem. Então precisaria pelo menos um atendente para que ficasse próximo dessas pessoas, para que as orientassem junto aos caixas eletrônicos ali na frente e facilitassem o atendimento. Então essas pessoas que não têm esse conhecimento buscam dentro da agência todo o atendimento e aí ficam esperando por um tempo que não condiz com a realidade. De qualquer maneira, esse tipo de discussão não precisava mais estar acontecendo aqui na nossa cidade. Estão brincando com as pessoas no que chamam a esse tipo de atendimento. O campo do emprego na nossa cidade está realmente começando a se abrir. Por outro lado, há uma preocupação, e o próprio prefeito Eliseu Matos, nesse café da manhã que eu me referi no começo do programa, eu fiz a ele um questionamento do impacto social que isso pode ocorrer em nossa cidade, e se Lages terá gente suficiente para toda essa demanda que está se abrindo para o mercado de trabalho. Na hora ele disse, não, Lages não terá gente suficiente. Falta qualificação na maioria das pessoas que necessitam de emprego na nossa cidade de Lages. E que, segundo ele, hoje só fica desempregado em nossa cidade quem quer. E é verdade. Quanta gente não está nem aí preocupada com os bancos escolares, não estuda, não busca um curso técnico sequer, e quer trabalhar, ou pelo menos fazer de conta que quer trabalhar. Quer escolher o tipo de emprego ainda, onde tem melhores condições de trabalho, onde tem melhores salários, mas não tem a mínima qualificação. Então, o próprio Eliseu disse que não se importa se virem pessoas de fora mais qualificadas, porque as empresas que estão aqui se instalando não vão parar por falta de mão de obra. Seja de onde for, se tiver gente qualificada, vai ser contratada. Pode vir do outro lado do país, mas essas pessoas vão ser contratadas. Nós sabemos que Lages já tem gente de outros países. São ganeses, né? São haitianos que estão aqui trabalhando no município de Lages, porque nós, aqui, eu digo nós, as pessoas que não estão assim preocupadas com a qualificação e não estão querendo assumir trabalhos mais simplórios, de qualquer maneira, para poderem ganhar o seu sustento. E tem empregado muitas vezes o município da renda familiar. O filho, sendo maior de 18 anos, pode trabalhar, a esposa pode trabalhar, o marido pode trabalhar, seja como for, compor uma renda familiar de 3, 4, 5 mil reais, o que daria uma excelente qualidade de vida para essas pessoas. Pois bem, ainda falando na questão de emprego, a perspectiva é de que se abram em torno de 4 mil vagas agora entre 2014 e 2015. E o shopping, o Lages Garden Shopping, já começou a abrir a temporada de contratações. Está aí a loja Riachuelo, que já está buscando currículos e está fazendo com que o balcão de emprego do município de Lages, da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Renda,
esteja já fazendo uma pré-seleção de currículos para logo iniciar as entrevistas e contratar. Então, a primeira loja do shopping, que vai se instalar no shopping, já está, então, buscando os seus primeiros empregados. E você, meu amigo, se você não está qualificado, não tem o segundo grau completo, procure o SEJA ali, vá fazer, então, um estudo rápido, vai buscar uma qualificação técnica, procure o Senai, procure o Senac, procure o IFSC, procure o Industrial, procure qualquer coisa. Não fique esperando as coisas acontecerem assim de repente, enquanto você fica em casa, em quatro paredes, e ninguém sabe que você existe. Então, são coisas nesse sentido. Eu estou falando isso porque eu conversei com as pessoas que hoje cuidam dessa parte da empregabilidade, e é o que elas nos falam, que as pessoas não querem simplesmente um emprego, elas querem o melhor emprego, mas não têm um preparo para que possam assumir essas condições. Então, não vamos condenar as pessoas que virão de fora. Nisso tudo, claro, tem um impacto social, o prefeito garantiu que tudo está sendo pensado, tanto é que está construindo novos CRAS, para atender as crianças nas creches, está preocupado com as escolas, está criando novos estabelecimentos, postos de saúde, unidades de saúde, para realmente se preparar para essa impactação. Me deixa um pouco mais tranquilo de qualquer forma, porque eu tenho batido muito desta preocupação e não sabia exatamente que já todas as providências estão sendo tomadas. Tomara que elas sejam suficientes para absorver essa demanda, porque Lages aparentemente está para se transformar num Eldorado, para que tudo isso possa se consumar com tantas vagas de emprego surgindo por aqui. Só a Flex está contratando mais 1.000 pessoas. Isso, gente, é mão de obra para dedéu, e aí precisa realmente encontrar gente qualificada para isso. Bacana a questão da cultura. Nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 27, ou seja, de 22 a 27 de setembro, acontece em Lages o FETEL. O ano passado eu cobrei exatamente por que o município não fez o FETEL. A colocação foi de que a prefeitura estava no primeiro ano de administração e que precisava acertar todas as principais questões envolvendo o processo administrativo, mas que nessa parte cultural não haveria tempo suficiente para trabalhar a questão do FETEL. Pois bem, nesse segundo ano da administração do prefeito Eliseu Matos, a Fundação Cultural retomou o Festival de Teatro de Lages, que sempre foi uma das referências culturais da nossa Serra Catarinense de Lages, não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil, e isso me deixa bastante satisfeito. Esta semana, depois da abertura das inscrições, tivemos mais de 60 peças escritas de todo o Brasil. Vão ser selecionados apenas 13 trabalhos para a apresentação do FETEL. Então, a seleção começou a ser feita nesta última quinta-feira e será divulgada, então, a relação dos trabalhos que vão ser apresentados no FETEL nesses dias, então, de 22 a 27 de setembro, na nossa cidade, agora, na segunda-feira, dia 1º. Isso é muito bacana. Nós estamos bastante felizes com a retomada da cultura. Ainda com relação à questão cultural, e talvez nós possamos enquadrar a Festa Nacional do Pinhão nisso tudo, eu acho que as discussões com relação à Festa Nacional do Pinhão precisam começar desde já. Embora, claro, nós tenhamos tido aí algumas reuniões, mas eventualmente tudo para. Agora o que se pensa é em política, em eleição, mas tomara que pelo menos depois das eleições se retomem as discussões envolvendo a Festa Nacional do Pinhão e o aprimoramento desse processo de organização, visando chegar o ano que vem e nós podermos dizer que tivemos um ano inteiro para organizar a festa e ela está aqui, pronta, projetada, à espera do turista e dos visitantes, com toda a organização necessária, porque ela teve um bom tempo de trabalho de organização. Poderiam, inclusive, o pessoal dessa empresa terceirizada poder nos informar se já estão fechando com grupos de artistas e tudo mais, porque isso tudo realmente reflete a transparência tão apregoada nessa administração. Para fechar os nossos assuntos de hoje, pessoal, nós que agora estamos aqui no programa com horário definido e diferenciado,
Vamos fazer sempre na sexta-feira, às 10 horas da manhã, e na terça-feira, às 9 horas da manhã, o nosso programa. Vamos dividir aquela hora em 2 meia-horas para que a gente possa, então, apresentar com mais tranquilidade todos esses espaços, todos esses assuntos que a gente tem colocado para vocês. Eu quero encerrar falando do nosso Internacional de Lages. O Inter, que joga neste sábado diante do Hercílio Luz, precisa da vitória para consolidar a primeira colocação e ainda necessita de uma combinação de resultados. Parece-me que o Concórdia não pode vencer o Blumenau também nesse final de semana e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, a grande expectativa é de que o Internacional de Lages volte à elite do futebol catarinense a partir de 2015. Todo o esforço, todo o trabalho está sendo feito exatamente para que se consiga este grande objetivo de voltar à elite do futebol catarinense. O Miller tem mostrado através da Imagem TV estes jogos. E a gente, quando não pode acompanhar esses jogos nem no estádio municipal em Lages, muito menos fora, a gente acompanha então através da Imagem TV no endereço www.imagentv.com.br. E neste domingo vai estar transmitindo o Miller sábado. Você vai estar vendo se vai até Tubarão, Hercílio Luz? É Tubarão? Pois é, então é difícil realmente para que eu... E olha, eu estive acompanhando as transmissões do Miller no último final de semana do jogo aqui em Lages, muita gente reclamando, falando palavras de baixo calão. Por que então, já que estão em Lages, não vão até o estádio e assistem o jogo de perto? Ficam em casa acomodados, querendo assistir via internet, e aí tem um computador lá de má qualidade ou coisa parecida e ficam reclamando, falando um monte de bobagem. Enfim... Está aí a possibilidade do Inter, então, ascender ao futebol catarinense na elite, na Série A, a partir do ano que vem. E, por fim, a preocupação é grande com relação aos nossos clubes no Brasileirão. Nós temos, como você sabe, a Chapecoense, o Criciúma e o Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro e ficamos todos na torcida para que esses times permaneçam na Série A. Precisam apenas ficar acima dos 4 últimos, né? Dos 4 últimos. Hoje temos o Criciúma na zona de rebaixamento, a Chapecoense muito próxima à zona de rebaixamento, o Figueirense um pouquinho mais acima, mas ainda rondando aquela área de risco que é a zona de rebaixamento. Então, os nossos times precisam realmente lutar muito para não caírem não chegarem na zona de rebaixamento e não serem rebaixados a partir de 2015. E a Chapecoense pega o Cruzeiro neste sábado à tarde, final de tarde, um jogo de tirar o chapéu, né? Difícil, extremamente difícil para o Verdão lá em Belo Horizonte, diante do líder do Campeonato Brasileiro. Tá bom, minha gente? Teremos na próxima semana outros assuntos importantes a colocarem a vocês e a gente volta então, se Deus quiser, na terça-feira a partir das 9 horas da manhã aqui na Imagem TV com mais um paulochagas.net. Um grande abraço e até lá.